Olha, a gente está acompanhando uma história muito triste envolvendo a morte de um menininho. Esse menino de 3 anos, na cidade de Água Comprida. Água Comprida é uma cidade que já fica mais próxima a Uberaba. É uma história terrível, triste e com inúmeros questionamentos. Você que é pai, você que é mãe de uma criança, imagine, seu filho ou seu neto começa a passar mal, é levado para uma unidade de saúde e, infelizmente, depois de idas e vindas da unidade de saúde, a triste notícia que a criança apresenta sérios problemas e acaba falecendo. E o questionamento que a família está fazendo agora é em relação ao que foi feito anteriormente e posteriormente, a partir do momento que complicações foram constatadas. Eu quero chamar a sua atenção, aumente o volume da TV, que eu vou conversar agora com a avó, a Cristina Alves, a avó do Lucas, esse menino de 3 anos. Primeiro, dona Cristina está ao vivo com a gente. Olha, minha solidariedade, eu não sei nem o que dizer nesse momento tão difícil para a senhora, porque a dor que a senhora está sentindo, a família está sentindo, é grande demais. Mas eu quero entender, qual que é o principal questionamento da família? O que aconteceu com o Lucas? O que vocês perceberam no primeiro momento com o seu neto? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. O questionamento é assim, é porque Deus já abriu, né? Nós já estava levando ele assim, com o mesmo episódio, né? Diarreia, vômito, com dor e não pediram exame. Eu pedi para fazer um exame dele, do corpinho dele todo, né? Esse tempo todo que ele vem sentindo, mas só tive um pedido de exame, que foi o exame de sangue que ele fez e não constatou nada, não deu nada. Insisti várias vezes para fazer os exames dele, porque eu queria saber o porquê, né, da diarreia, do vômito, da dor, e não consegui. Por incrível que pareça, eu só consegui esse exame de sangue, que não deu nada. E ele continuou, né, com o mesmo sintoma, até o óbito dele. Então, eu questionei, eu mesma, né, porque eu levei, pedi, né, exigi, né, para fazer os exames dele, mas não tive resposta, porque não fizeram os exames nele, né. E chegou aonde chegou. Ele veio a falecer, né? E eu não tenho resposta. Não me disseram nada. E dá esse silêncio todo, né? Agora... E é revoltante, porque eu queria, assim, os exames mais aprofundados, sabe? Para me saber o porquê que ele estava sentindo essa diarreia, esse vômito, essa dor que ele estava sentindo. Mas não tive resposta. E até porque um exame mais aprofundado daria resposta para um tratamento que poderia ser feito e evitado aí uma tragédia, porque esse é o questionamento que a família está fazendo. Agora, quantas idas na unidade de saúde, quando ele apresentou o primeiro sintoma? Foram várias idas e vindas, vó? Foi várias. Já abriu, foi várias. Ele não passava uma semana assim inteira sem ir no posto. Era frequentemente. E mesmo assim, sintomas, os exames não eram feitos? Não era. Não era, e eu perguntava, por que, né? Não fazer um exame? Por que não investigar aquela dor? Porque a dor era intensa, que ele chorava, ele gritava de dor, né? Agora, vamos entender sobre o neto da senhora. Como é que era o Lucas? Ele estava com 3 aninhos, antes de apresentar esse quadro de saúde. Ele era uma criança saudável, brincava normalmente. Como era o Lucas? O Lucas era uma criança, ele era muito assim, extrovertido, né? Para falar assim, alegre, um menino alegre, amoroso. Encantava todo mundo. Por isso que a cidade sentiu a morte dele, porque onde passava ele contagia, ele abraçava, ele gostava de abraçar, de falar muito te amo. Ele era muito assim inteligente,
né? Porque não tinha ninguém desconhecido para ele. E era um menino muito assim, contente com a vida. Era muito contente com a vida, brincava, né? Não parava. Então é onde eu estranhei, no momento que ele ficou quietinho, que ele já estava molinho, até o momento de eu levar ele no posto de saúde. Agora, é difícil perguntar isso, meu respeito à senhora e à família, mas o dia que infelizmente aconteceu o que ninguém queria que acontecesse, a senhora chegou a ter contato com ele pouco tempo antes? Como é que ele estava? Ele estava numa situação mais crítica, mais grave? Olha, ele passou o sábado inteirinho brincando, à noite. Aí de madrugadinha que ele me pediu para levar ele no médico, né? Que ele estava sentindo dor. E assim eu fiz. Levei ele no posto. Ele tomou os medicamentos, que não conseguiu pegar a veia dele, né? E até o momento que eu fui buscar o pai dele na mercearia, ele estava conversando e tudo, pedindo para vir embora. Aí o pai dele chegou para segurar ele para tentar pegar a veia, não conseguiram. Aí depois do medicamento que ele tomou, né, que foi as injeções que ele tomou no bumbum, ele já ficou mole. Aí ele já esmoreceu e pedindo para vir embora. Sempre pedindo para vir embora. E eu já notei que ele estava suando frio, muito amarelo. Aí eu já preocupei. Aí como eu tinha dado os 40 minutos de observação, né? Aí me mandaram embora. Nós viemos embora, eu cheguei aqui em casa, tirei ele do carrinho, pus ele na cama e falei para ele assim, ó, a vovó vai deitar um pouquinho, que a vovó passou a noite inteira acordada com você. Aí ele virou para mim e falou, vai vovó, vai dormir, que eu vou dormir também. E pus ele na cama e ele deitou de bruço. E eu com a minha outra neta, a mãe dela tinha acabado de me ligar para saber como é que ela estava passando mal também, estava vomitando. Aí eu, conversando com ela no telefone, aí eu escutei a mãe do Lucas gritando ele, chamando ele, Lucas, Lucas, Lucas. Aí eu escutei e levantei desesperadamente, porque ele tinha acabado de chegar do postinho, né? Aí peguei ele no colo, ele mole, desfalecido, suando muito frio. Aí as outras meninas estavam em casa, aí elas escutou o meu desespero, porque eu chamava ele e ele não respondia. Aí ela veio, pegou ele e pediu para mim ir na casa da minha menina chamar meu genro para dar socorro. Fui, gritei, desci gritando, que é aqui perto de casa, pedi socorro, ele veio correndo. A minha menina já chegou da padaria também de carro, puseram ele no carro. A minha outra menina que está estudando em enfermagem fez os primeiros socorros aqui na porta mesmo, até conseguir o pulso dele, né, para tentar reanimar ele. Aí levou ele para o posto, eu fiquei para trás, que eu não consegui ir junto, estava passando muito mal, porque eu não estava esperando aquilo tudo. Aí nós todos fomos para o posto, aí levaram ele para a sala de emergência, tentaram entubar, tentaram fazer o procedimento, mas infelizmente não conseguiram, né? Depois de tudo que aconteceu, alguém da secretaria procurou a senhora? Alguém dessa unidade de saúde procurou a senhora para dar algum tipo de explicação, conversar com a senhora, com a família, com a mãe? Não, ninguém veio. E a senhora quer justiça, né? E principalmente que não aconteça com outras famílias, com outras crianças aí da cidade. Isso, porque até mesmo eu tenho as minhas netinhas, né? Eu fico com medo, porque tem a de 9 anos e tem a de 1 aninho. E eu fico preocupada, porque o que eu passei, eu não desejo para família nenhuma passar. E o que eu estou passando, né? Porque ele era muito querido. E hoje eu já não tenho ele em casa, porque era meu grudinho, sabe? Era meu grude, onde eu estava, ele estava. Era vovó para lá, vovó para cá. E eu, sinceramente, eu perdi as forças de viver. Eu tô fraca,
minha diabetes, a pressão, descontrolou tudo. Então é muito difícil passar por isso sem entender o porquê. O porquê que não fizeram os exames, o porquê que não levou ele para Uberaba, segurou ele aqui. Eu não sei, eu não posso assim culpar e nem julgar, mas eu fico me perguntando por que já não levou ele diretamente para Uberaba? Por que segurou ele aqui? Por que outros exames não foram feitos anteriormente, né? Por que não investigaram mais, né, o que estava acontecendo com o menino? Olha, vó Cristiane, exatamente. Quero agradecer a senhora, tá? Agradecer demais a disponibilidade num momento tão difícil e tanta dor para a família. Está conversando com a gente aqui, claro, aqui no Balão Geral, a gente dá voz às pessoas, às famílias, conta as histórias e a gente espera que essas respostas venham e que as autoridades entendam que a partir do momento que uma criança vai 1, 2, 3 vezes para uma unidade de saúde, não é normal, algo que precisa ser investigado, precisa entender. Grande abraço para a senhora, força nesse momento, tá? Força nesse momento. Obrigada. Imagine essa criança de 3 aninhos, ela pediu para ir para o hospital. Não sei se você tem filho, eu tenho, mas criança não gosta de ir para o hospital. Aí uma criança pede, vovó, não estou aguentando, você me leva para o hospital. Isso estava sendo uma constante e fizeram um examinho de sangue. Não procuraram um especialista, uma outra unidade, para que fizesse uma investigação, para que entendesse o que estava acontecendo com esse menino? Olha, eu não sou especialista, evidentemente, mas a partir do momento que você descobre o que uma criança tem, o que um ser humano tem, você consegue trabalhar no tratamento. E se esse tratamento tivesse acontecido, às vezes a história dessa família, a história do Lucas, seria diferente. O grudinho da avó. Ai, desculpa. A gente vai continuar acompanhando essa história de perto. Qualquer nova informação, a gente volta a trazer aqui no nosso programa e estamos à disposição em relação às nossas autoridades, porque essa família precisa de respostas. E nós estamos do lado da família, evidentemente. Evidentemente.